Aleluia, a graça e a paz a todos os irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos e ver a Lagoinha crescendo aqui no estado de Santa Catarina. Eu já há muitos anos prego por Santa Catarina. A primeira cidade que eu preguei por no início do meu ministério foi a cidade de Lages. Então eu estava comentando, pastor, que a gente conhece boa parte aqui, né? Essa parte aqui da litoral, e ver que o evangelho cresceu, tem crescido aqui por Santa Catarina. Isso é uma bênção, né? Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado aos irmãos louvor. Depois volta, agora não precisa não, só que você toca é o canto. Tem gente que sabe pregar tocando, né? Eu já se tocar eu vou cantar, né? E está comigo a minha esposa, eu brinco, né? Meu grude, e minha filha, o grude 2. E esse ano eu vou ter uma grata surpresa, irmãos. Você, daqui a no máximo 20 dias eu vou ser avô. Vocês acreditam? Que coisa, né? Eu tenho um filho que é pastor, ele tem 22 anos, é pastor, ele prega bastante lá no Congresso de Jovens, também lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, e ele não veio justamente porque ele está pregando na Bahia, e resolveu me aplicar, a minha esposa, essa peça de ser avô aos 45 anos. Mas eu acho que quando a minha netinha nascer, ela vai me chamar de tio. Ô tio! Não é? Vai ser tio. E a minha filha vai ser tia aos 10 aninhos de idade. Que coisa, né, gente? É um desafio para ela, não para nós. Irmãos, antes de pregar, eu gostaria de pedir com muita educação e amor e singeleza da sua parte, que você me fornecesse alguns minutos do seu tempo. Nós temos uma editora, nós temos livros, nós temos o nosso material, e por ter esse material, por ter esses livros, a gente consegue pregar sem cobrar, né? E lá no início do ministério, minha esposa e eu, nós decidimos que não iríamos cobrar por aquilo que recebemos de graça. Mas Deus não quer que a gente cobre, mas Ele também não quer que a gente fique com dívida. Então, se a gente não vai cobrar, o recurso tem que sair de outro lugar. E o Senhor tem nos abençoado nesse nosso jeito de pensar e lidar e trabalhar, que é com a venda dos nossos materiais. E tem sido assim. E, graças a Deus, a gente vai, as igrejas estão livres para ofertar e tem ofertado, mas tem igreja que não oferta não. E a gente também não cobra, porque a gente não cobra para pregar. Mas todos os lugares por onde a gente vai, os irmãos abençoam, compram e têm suprido. Eu brinco que essas são as minhas tendas, né? Como Paulo tinha as dela, as suas tendas, eu tenho as nossas tendas, e tem sido abençoado. Então, se você puder me dar um pouquinho do seu tempo para poder falar do nosso material, eu não tenho muita coisa para falar, mas o que eu tenho é de uma importância muito grande. Eu vou falar apenas de 67 livros. Não é brincadeira não, é de verdade. 66 estão dentro de um, e depois mais um livro apenas. Há uns 3, 4 meses, viralizou aí na internet uma fala de uma pastora querida, que ela contou um testemunho que o ministério dela deu um upgrade, e ela foi tomada por são 2 livros na realidade, mas esse é o específico, e daí por diante outros também vieram contando os mesmos testemunhos. E se você entrar, por exemplo, em alguns sites de notícia, gospel, vai estar lá, por incrível que pareça, as pessoas contando o testemunho desse livro. Que livro que é? É o famoso livro da capa azul, segundo esses pregadores. É o livro Corações Profundos, Revelações Profundas. Por que estão falando
tanto desse livro, é tanto, mas tanto, que derrubaram o site da editora, o site caiu, de tanta gente procurando o livro. E você sabe como funciona, o tráfego foi tão grande que travou o site. Que livro é esse e o que esse livro tem de mais? Bom, esse livro aqui é um livro que o Espírito Santo me deu na madrugada. Durante 2 ou 2 anos e meio, eu escrevi o livro inteiro em um bloco de notas do celular. Eu ia para meu período de oração na madrugada, a partir das 4:30 da manhã, estou ali orando, daqui um pouco vinha, eu pegava o celular e escrevia. O livro inteiro foi feito na madrugada. O que é ensinado nesse livro? Como orar de madrugada. E essa mensagem da oração da madrugada e do poder secreto do jejum se tornou uma das mensagens minhas mais pedidas e requisitada. E todo mundo que leu o livro aprendeu, é isso mesmo, aprendeu a orar na madrugada e a jejuar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi crente que diz que não gosta de orar. Nunca vi crente que diz que não quer orar. Mas eu conheço crente que diz que não consegue orar. Por isso que a oração é algo que se aprende. Na Bíblia Sagrada você precisa aprender os caminhos secretos da oração e do jejum. Por exemplo, jejum. Existem vários tipos de jejum na Bíblia. E se fossem iguais todos, não teriam vários. Como tem vários tipos de oração na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem 4 turnos de oração distintos e 2 turnos da oração da madrugada. Por que a oração de madrugada é mais importante que a outra? Não. O grande segredo é essa, a sacada é essa. Você pode escolher a hora de falar com Deus. E Ele vai te ouvir. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada. A hora que você escolher falar com Deus, Ele vai te ouvir. Então por que eu tenho que orar de madrugada se é tudo a mesma coisa? É aí que está. Você pode escolher a hora de falar com Deus. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Pegou? E na Bíblia Sagrada, Deus falou e falava com todos os seus servos na madrugada. Deus nunca falou com o servo dele na Bíblia. É aí que é o choque poderoso da revelação. Deus nunca falou com o servo dele na Bíblia, fora dos turnos da madrugada. Mais especificamente, dito por Jesus, 4ª vigília, que vai das 3 às 6 da manhã. Você quer ver? Jesus orava das 3 às 6. O mar vermelho se abriu às 6 da manhã. O maná desceu às 6 da manhã. As muralhas de Jericó caíram 6 da manhã. O fogo descia às 6 da manhã. Jeremias proclamou todas as suas orações na 4ª vigília da oração. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir, das 3 às 6 da manhã. Todos os atos poderosos de Deus foram na 4ª vigília da oração. Vou te falar uma coisa. Era na 4ª vigília que o maná descia. Quem dormia até tarde ficava com fome. Jesus ressuscitou na 4ª vigília. Jesus era um homem da oração da 4ª vigília. Então, não é aleatório, é proposital. Eu creio fortemente que você vai querer experimentar um tempo muito profundo de Deus nos períodos da madrugada. E eu ensino não só o poder da oração da madrugada, como também os segredos de conseguir orar de madrugada. Porque não é fácil, é a hora do sono REM, do sono pesado. E se você levanta, você dobra o joelho, em 5 minutos você está dormindo, depois você fala que orou 3 horas, mas na realidade dormiu. Como é que a gente faz para não dormir? Como é que a gente faz para acordar? Qual o segredo? Aí são segredos práticos que ao longo de muitos anos eu aprendi na minha vida e funcionou e tem funcionado até hoje.
O outro segredo poderoso que você também pode obter aqui lendo o livro é os segredos dos tipos de jejum. Você tem jejum de 40 dias. Quem fez esse jejum? É aí que é importante, gente. Biblicamente, comprovadamente falando, só Jesus. Mas nós aplicamos também a Moisés, apesar da Bíblia não dizer, mas ele ficou lá por 40 dias e noites. Podemos dizer que Moisés jejuou 40 dias e noites? Podemos em tese. Você não vai conseguir provar, mas é possível e provável que ele jejuou 40 dias. E não foi só 40. Depois ele teve que subir, ficou mais 40. Que ele não levou alforje para lá e etc. Quem sustentou Moisés lá em cima? Então a gente pode deduzir de uma forma bem rica que Moisés talvez, mas Jesus é com certeza. Aí se aprende que esse tipo de jejum é Deus quem chama você, não você que propõe para Deus. E você tem de 21. O de 21 dias, apesar da gente chamar de jejum de Daniel, Daniel não fez um jejum. Ele fez um propósito, por isso que tem comida envolvida. Aquilo que tem comida e tem alimento e que você mescla, não é jejum, é um propósito. Jejum é abster-se completamente. Aí você vai ter jejum de 15, de 7 e de 3 dias. Quem jejuou 3 dias? Um monte na Bíblia, né? Esse é o jejum mais poderoso da Bíblia, tá? O de 21 e o de 3. Então você tem na Bíblia, Esdras jejuou 3 dias em frente ao rio Ava e levou o avivamento para Judá. Neemias jejuou 3 dias antes de falar com o rei para encontrar o sim do rei e conseguiu. Esther jejuou 3 dias com a nação e foram livres da extinção. O rei de Nínive e a nação de Nínive jejuaram 3 dias e foram livres da aniquilação. Quem mais jejuou 3 dias? Paulo jejuou 3 dias e depois se converteu. A gente também chama esse jejum convidando você para jejuar por um ente querido, um familiar, para que haja conversão. O jejum de 3 dias é um jejum absoluto, total, o que faz dele o mais difícil da Bíblia, porque ele é absoluto. E é tão interessante que na ciência afirma que o homem consegue ficar até 3 dias sem água. Depois ele começa a passar mal e vai para o hospital, mas até 3 dias. Por isso que esse jejum de 3 dias é o mais... Eu prefiro 1000 vezes o de 21. Ali você passa vontade, né? Que dá aquela vontade de comer açúcar, de comer o pé da mesa, de comer a mesa, a porta ali, dá uma vontade doida. Você traca lá, se atraca na uva passa, mas 2 dias de uva passa já começa, meu Deus do céu. Então é um jejum de 21, é um jejum de arbítrio. Ele é um jejum de vontade, você vencer seu arbítrio, por isso que ele é forte. Mas o de 3 é um jejum de milagres. Todo mundo que faz esse jejum experimenta muitos milagres, conversões, entrega de dons espirituais. Bom, eu acho que eu já preguei, né? Por isso que fez esse livro ser hoje, no Brasil, um dos mais requisitados na área de avivamento. Ai, pastor, eu quero muito esse livro. Esse livro está aqui e ele não será vendido. Esse livro hoje, ele é um brinde. Para quem? Para quem? Irmãos, pela graça de Deus, alguns anos atrás eu fui, todo ano ia no museu de um grande avivalista lá na Inglaterra chamado John Wesley. E eu sou apaixonado nesse ministério pelo conteúdo. O Wesley foi responsável por pentecostalizar o mundo. Se não fosse o Wesley, todo mundo era sensacionista, calvinista, taxista. Se não fosse o Wesley, a gente estaria igual os reformados aí, ó, não crê em dom, não crê em expulsação do demônio, não crê em batismo com o Espírito Santo, estaria igual os reformados aí. Mas o Wesley, ele é chamado pai do Pentecoste, mesmo sendo em 1736, tendo em vista que o Pentecoste vem a partir de fim em 1822, mas todos eram wesleyanos. E eu ia lá, eu orava onde o Wesley orou, todo mundo, até o Billy Graham já fez isso lá.
E uma das vezes que eu fui lá, minha filha sumiu lá dentro do museu. Falei, mas cadê a Isabela? Isabela, quando eu vejo, ela está escondida atrás do púlpito que o Wesley pregava. E assim, Senhor, me dê o que o Senhor deu para Dom Wesley. Ela era menorzinha. E aí, eu olhando o museu, veio aquela curadora que parece que tem 200 anos. Eu acho que ela é irmã de Wesley. A mulher estava se decompondo viva. E ela vinha assim, e olhava para mim e dizia, moço, o senhor gosta muito de John Wesley. Falei, bastante. Falei, mas eu acho que todos os wesleyanos. Ela, não vem metodista aqui não, moço. Por quê? Porque caímos no esquecimento. Na Europa, tudo que é cristão está chegando no fim. É um continente pós-cristão. Ela falou, está vendo tudo isso aqui, ó, vai fechar. Todos esses livros que o senhor está olhando ali no vidro, está vendo? Tudo isso aqui vai para a caixa. Tudo vai fechar. E de repente eu olhava, tinha uma Bíblia. Que ele subia no cavalo 8 da manhã e andava todo dia 50 quilômetros pregando. Ele orava das 4h30 até as 8. Todo avivalista orava a partir das 4h30. Só a guisa de informação. Engraçado isso, né? Na Bíblia e na história. E ele orava, ele se amarrava no cavalo para não cair, porque às vezes ele estava escrevendo ou dormindo. E ele comentou a Bíblia por volta de 1729, em cima do lombo do cavalo, na própria mão, comentando. Na própria Bíblia ele comentava. Ele comentou a Bíblia nesse ano. E a Bíblia estava lá aberta, a escrita dele, comentários de Wesley, o maior avivalista dos tempos modernos. Eu ficava ali imaginando o que mais que devia ter ali como comentários de Wesley. Eu perguntei, e por que nós não temos uma Bíblia comentada de Wesley? Ele falou, porque é uma peça de museu. Só pode ter uma. Eu falei, mas um dia esses comentários vão para o povo. Fui lá de novo, ano que vem, chego lá, sabe o que aconteceu? O museu fecha hoje. Como assim? A maioria do que está aqui vai para a caixa, mas você está aqui. Ela foi abrindo as redomas de vidro e ela me deu 3 livros de museu. 2 da mãe de Wesley, 4 livros. 2 de Wesley, 2 da mãe de Wesley. Um dos livros que Super Nani tirou para as teses dela, ensinando filhos aos pés da cruz. Tudo contrário de hoje. E de repente ela foi lá com uma chavinha e fez assim, e abriu, tirou lá de dentro a Bíblia. Gente, a Bíblia. E ela falou, toma. Falei, como é que é? É sua. Falei, por que para mim? Ela disse, porque você honra o legado dele. Se eu não lhe der, vai para a caixa. Então toma. Vai virar o quê? Pó. Vai virar comida de fungo. Toma. Gente, eu chorei. Cheguei na minha esposa e falei, olha isso aqui que eu ganhei. Trouxe para casa, está lá em casa. Mas sabe o que eu fiz? Muito mais do que você imagina. Na Europa não existe mais, mas eu e o pastor Luciano Subirá estamos fazendo, sabe o quê? Pegando esses livros antigos que eles jogaram em caixa, traduzindo para o português e para o inglês de novo e mandando para lá. Lá acabou, mas a gente está recomeçando. E aí, que Bíblia é essa? Eu fiz uma pesquisa no GPT para saber a Bíblia que eu ganhei. Eu perguntei para o GPT. Ih, ficou ruim aqui, ó. Desse jeito a gente não consegue ler. Talvez se pôr ela do jeitinho que está lá a imagem, sem alargar. Desse jeito não dá para... Vocês conseguem ler daí? Eu não estou conseguindo. Mas vamos tentar, vamos fazer uns esforços aqui. Vamos lá. A pergunta foi... Qual é, está ali em cima, qual é a melhor Bíblia do mundo? Esses dias eu fui pregar na igreja, a gente tinha uma menina escreveu no comentário,
Tomara que ele não diga que a Bíblia dele é melhor que as outras. É impossível não dizer isso. Porque está na história, está ali, ó. Qual é a melhor Bíblia do mundo? Direto e claro, a melhor Bíblia do mundo é aquela que, número 1, preserva fielmente os textos originais hebraico e grego. Por quê? Porque tem Bíblia que não preserva. Mas o número 2 foi que eu fiquei assim, uau. Número 2, usa tradução literal, equivalência formal. É isso que eu quero que você entenda. Tem 2 tipos de tradução de Bíblia. Uma é chamada de equivalência formal, que nós, os leigos, chamamos de literal. Formal, literal. Outra é chamada de equivalência dinâmica. O que cada coisa significa? Para você saber qual Bíblia anda no seu colo. Equivalência formal ou literal é o seguinte: eu fui lá, peguei a Bíblia dos originais e traduzi palavra por palavra. Mesmo que a palavra seja difícil, ela é traduzida. Por isso que em seu colo, às vezes você abre uma Bíblia e está escrito jactância. Isso é equivalência formal. Isso é literal. Se você pega um livro com português de Portugal, o brasileiro não consegue ler, né? Mas o português tem a fama de ser uma língua literal. Português é literal. Esses dias, meu filho entrou num táxi lá em Lisboa e falou assim: bom dia. O português disse: o que tem de bom? Sabe por que ele disse isso? Porque estava chovendo. E para eles, bom dia é sol. A gente vai adivinhar? Eu entrei em um outro táxi e disse: é logo aqui. Ele falou: então vai a pé. Se está perto, por que você está pegando táxi, meu filho? É chato, é sem bom senso, mas é verdade. Não é? A falta de bom senso que, meu Deus. Agora, olha, equivalência formal é você pegar os originais e traduzir à risca. Aqui em Santa Catarina, sabe o que é traduzir à risca? É traduzir literal. A é A, B é B, C é C, sem mudar nada. A outra maneira de traduzir é traduzir a ideia. No Brasil também tem esse termo. Você pega um texto, você leu ele e você interpreta ele. Só tem um problema nisso. Imagina eu pego uma carta, põe na mão do meu filho, lacro a carta e falo: leva para sua mãe. Quando ela abrir, é literal, são minhas palavras. Mas eu posso falar: manda esse recado para sua mãe. Ele ouve, interpreta e diz como ele entendeu. Então, você percebe que tem Bíblia que é traduzido a ideia e tem Bíblia que é traduzido palavra por palavra. De acordo com esse dado, a melhor Bíblia não omite nem suaviza o texto. A palavra inferno não é trocada por palavra disciplina. A palavra arrependimento não é trocado por palavra correção. A palavra pecado não é trocado por palavra falha, porque pecado é muito forte. Você entende? Então não suaviza o texto. Terceiro, quarto, por causa disso, essa é a melhor Bíblia, porque ela é confiável para estudo, pregação e doutrina. Aí está ali embaixo: com base nesses critérios de cima, a melhor Bíblia do mundo é a... E aí que está. Essa King James inglesa era a Bíblia autenticada lá embaixo por Wesley, Spurgeon e Finney. Aí fez a Bíblia King James ser a melhor Bíblia do mundo. Por quê? Porque ela não fica suavizando o texto. Agora, é claro, tem outras Bíblias. Significa que elas são ruins? Não. Significa que elas adotaram outro método de tradução. Por exemplo, eu pedi para a irmã fazer um comparativo de 2 textos bíblicos. Só 2. E eu escolhi uma versão que usou a King James como exemplo, chamada ACF, As Ferreiras de Almeida. Ferreira de Almeida usou King James para fazer sua tradução. E é também a CF,
ara ou outras algumas, tá? São também de equivalência formal do português Ferreira de Almeida. E eu usei uma Bíblia moderna, bem moderna, de 20 anos para cá, como base para você entender a diferença de uma tradução para outra. Essa aqui é a primeira. Tem um texto de Romanos 8 primeiro como base, diz assim: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A parte que eu quero que você preste atenção é a partir daqui, essa frase: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a condenação não existe para quem está em Cristo Jesus, porém ele também não pode andar segundo a carne, deve andar segundo o Espírito. Então não é bagunçado. Não é tipo assim, estou pecando, mas não tem mais condenação para mim. Não, você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Mas olha como está o texto em uma outra versão da Bíblia. Você pode até conferir a sua para você saber que tipo de Bíblia é a sua. Se ela não tiver o texto que não andam segundo a carne, é a Bíblia que usa equivalência dinâmica. E essas Bíblias, elas têm uma média de 3.800 versículos a menos. Não é que alguém foi lá e tirou o texto, é que na hora da tradução, traduziu-se a ideia. Vocês entenderam? É diferente. Elas são mais suaves. Por exemplo, a minha filha não consegue ler King James, mas a minha filha tem 10 anos. Então ela lê NVI, lê outra, né? Que é o tipo de Bíblia para esse propósito. Aí está assim, o que saiu? Olhou no seu texto? Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. O que não tem aqui no texto? Responsabilidade humana. Só tem responsabilidade divina. A parte que não andam segundo a carne, segundo o Espírito, simplesmente não tem. Eu estou a falar só de 2, são 3.000 textos. Agora, Marcos capítulo 2 e 17, presta atenção nisso aqui, isso aqui é interessantíssimo, ó. Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médicos, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Eu quero que você foca nessa frase. Até aqui, pecadores, todas as Bíblias têm. A última parte, só as Bíblias literais, as antigas, vai ter. Qual parte que é? Eu não vim chamar pecadores, mas eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então não é bagunçado. O chamado de Jesus não é só venha, o chamado de Jesus é arrependa-se. Mas olha no seu texto bíblico a outra vertente. A outra vertente nós temos simplesmente a parte: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu estava assistindo o The Chosen esses dias, justamente nessa parte que o The Chosen, o Jesus do filme, usou. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E ele não usou o termo ao arrependimento. Eu falei, já sei qual Bíblia foi baseada a série. Uma Bíblia mais suave. Então, a meu ver, irmãos, quando a gente vai falar da Bíblia, primeiro, eu poderia escolher uma Bíblia mais barata para pagar royalties. A Bíblia mais barata do mundo é a NVI, é 3% de royalties. A mais cara é a King James, que vai de 6% a 9% por cada Bíblia vendida. Então não se trata de business. Eu amo a Bíblia e eu quero que todo mundo tenha acesso. E pela graça de Deus, depois de longos 6 anos, até as características é do museu. Depois de longos 6 anos, pensávamos que nunca iríamos conseguir. Chegou a Bíblia para uma editora pequena. Você sabia que nós recebemos agradecimentos de metodistas? Teve metodista que mandou mensagem para King James, mandou mensagem perguntando se realmente eu tinha os direitos. Duvidaram. Então está aqui, ó, Bíblia King James Fiel de 1600. A Bíblia é do ano 1600. O texto é do ano 1720. O que você acha que você vai ler aqui? Pastor, mas vai ter texto difícil? Vai. Mas você não é nenhuma criança, né? Não é verdade? Só tem gente boa, gente de TCC, gente braba aqui, ó, gente boa, que
Então, é um investimento no seu ministério, gente. Tipo de coisa que você guarda, deixa para o neto, deixa para o filho, é uma Bíblia de museu, guardadinha. A outra original está lá guardadinha, vai ficar para neto, fica tudo lá. Mas, terminando aqui, você pode adquirir a nossa Bíblia King James Fiel, com comentários de John Wesley. Aqueles comentários escrito à mão foram para a Bíblia, não tem nenhuma no Brasil. No mundo, né? Que era peça de museu, é a única do mundo. E você, comprando a Bíblia, você ganha o livro, tá bom? Só tem 60, tá? É esgotando, 60,59, porque essa é do vosso pastor. Essa é sua, ó. Então, quando terminar, adquira a sua. O nome da editora Vem. Visão de Evangelismo Mundial. Se tiver acabando a Bíblia, dá uns tapas, puxa cabelo, dá facada, dá tiro, belisca, mas fica com a sua Bíblia. Gente, nós vamos falar hoje um tema importantíssimo e sobrenatural na nossa fé concernente ao Espírito Santo. Eu nasci para falar do Espírito Santo. Meus amigos dizem, você ficou casadinho com o Espírito Santo. O meu tema de vida é o Espírito Santo. Meus livros são sobre o Espírito Santo. Eu tenho um livro, Ensine seus filhos a amar, respeitar e receber o Espírito Santo. E isso para mim se tornou uma missão de vida. E hoje eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo. Mas o pastor vai pregar sobre batismo com o Espírito Santo? Eu já sou. Ok. Para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, haverá um renovo. Para aqueles que ainda não são, haverá um batismo. Agora, escute bem o que eu vou lhe dizer. Pastor, é realmente necessário que todo crente seja batizado com o Espírito Santo? Responda você, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Porque hoje nós estamos vivendo dias complicados. Já é ensinado abertamente que não é estritamente necessário que todo crente receba batismo com o Espírito Santo. Ou seja, eu já estou vendo muitos pregadores dizendo que isso é opcional. Não é opcional. Eu sou de uma época que nós íamos para retiros com os jovens e voltávamos contabilizando os que foram batizados com o Espírito Santo. Foram 50, foram 100, era uma prioridade para nós, mas tem que ser. O batismo com o Espírito Santo, ele é na Bíblia Sagrada uma prioridade segunda. A prioridade primária na Bíblia é receber Jesus. Mas após o recebimento de Jesus, toda pessoa deve se dedicar a receber o Espírito Santo. Jesus Cristo afirmou que depois que ele fosse para o céu, o Espírito Santo seria nossa prioridade. Agora, pastor, sobre essa questão de receber o Espírito Santo, tem muita gente que não consegue receber o Espírito Santo e ficam magoadas. Você já viu gente assim? Pastor, eu não vou nesse culto, porque vai ter culto de busca do Espírito Santo e eu não consigo receber, então eu fico chateado, então não vou. Agora está uma moda assim, mas só acontece lá na minha igreja, aqui não acontece isso não. A pessoa vai na igreja, se um casal prega sobre família e mostra que o casamento deles é feliz, já tem gente que levanta no meio do culto e vai embora porque ele não foi feliz no casamento. E se sentem ofendidas. Aí eu tinha uma menina lá na igreja, uns anos atrás, que ela levou a prima na igreja. No primeiro culto, a prima, que não era crente, foi batizada com o Espírito Santo. Daqui um pouco ela escreve e ela afirma: levei minha prima na igreja, primeiro culto, foi batizada com o Espírito Santo. Desapontada. Aí eu falei, umas ideias. Aí eu respondi,
Falei, só uma coisa, com quem você está desapontada? Ela não falou mais nada. Falei, minha irmã, você sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Por causa desse coraçãozinho ceboso e peludo que você tem. Como é que uma pessoa está desapontada? Se é comigo, eu não batizo com o Espírito Santo. Se é com o Espírito Santo, quem se magoa com o ser mais gentil da Bíblia? Esse coraçãozinho sujo, imundo que você tem, que faz com que você não receba o Espírito Santo. Qual deve ser o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? Deve ser um coração humilde e insistente. Humilde, porque essas atitudes provam falta de humildade. Eu não fui hoje, mas eu vou ser amanhã, vai ser no próximo, vai ser no outro ano, não importa. Eu estou aqui, Senhor. Só o fato de você se comportar diante do Espírito Santo com humildade já garante o seu batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo na Bíblia Sagrada é mais fácil de recebê-lo do que um presente de um bom pai. Jesus disse, vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Ainda mais o vosso Pai que está no céu não lhe dará gratuitamente o Espírito Santo a todo aquele que pede. Jesus está dizendo, é mais fácil ter um acesso ao Espírito Santo do que um bom pai. Ou seja, receber o batismo com o Espírito Santo é, em primeiro lugar, um presente do Pai do céu. Em segundo lugar, um bom presente e um fácil presente de recebê-lo. Então, ponto inicial, para recebermos o Espírito Santo, precisa ter um coração desesperado. Isaías 44, versículo 6, ele chega a afirmar que a terra seca tem que estar desesperada pela chuva. E ele diz, derramarei águas sobre os sedentos, e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e da minha bênção sobre os seus descendentes. O profeta Isaías está afirmando que para nós recebermos o Espírito Santo, nós devemos ter um coração desesperado para isso. Eu estava pregando na Colômbia, e terminou, o pastor me perguntava, por que você usa tanto a palavra desespero? E na hora que eu estava ministrando o batismo com o Espírito Santo, eu dizia, desespero, tem que ter um espírito competitivo, um espírito de alguém desesperado, porque é o que a Bíblia diz, derramarei água sobre a terra seca, derramarei água sobre os sedentos. Ninguém é mais competitivo do que alguém com muita sede. Então, antes de nós entrarmos nos temas do batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, você precisa entender, será que eu tenho desejado tanto esse batismo com o Espírito Santo? Nós temos um problema a ser resolvido e uma ideia a ser comentada. Número 1, problema 1. Hoje os pregadores, não somente de confissão tradicional, que hoje são chamados de reformados, eles pregam abertamente que todo crente já é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Eles estão afirmando que esse batismo com o Espírito Santo, que para nós é uma segunda bênção, como eu já mencionei, Cristo, depois do Espírito Santo, eles afirmam que toda pessoa que recebeu Jesus, ele já é automaticamente batizado com o Espírito Santo. E que o seu batismo com o Espírito Santo foi na sua conversão. Mas, horas, eu não costumo dizer que eles estão errados. Isso é uma afirmação correta, porém incompleta. O que você recebe no dia da sua conversão não é revestimento de poder, não é capacitação, não é batismo de fogo. O que você recebe no dia da sua conversão é a pessoa do Espírito Santo.
De acordo, quando eu mencionar o texto, pode colocar na tela, de acordo com Gálatas capítulo 4, no versículo 6, quem tem o Espírito Santo pessoal dentro de si? Qual é a pessoa que tem o Espírito Santo? Gálatas 4 e 6 afirma: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Então, quem recebeu o Espírito Santo? Aquele que recebeu Jesus. E por qual motivo? Porque eu me tornei filho de Deus. Então entenda, o recebimento do Espírito Santo é diferente do recebimento do batismo com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela vem para te transformar. Ela vem para produzir caráter, ela vem para construir em nós o fruto do Espírito. Agora aprenda uma coisa: existe uma diferença entre obra e fruto. Nós acostumamos ao longo dos anos acreditar o que fazemos para Deus como fruto. Eu ganhei alma, fruto. Eu abri igreja, fruto. Eu levantei paralítico, fruto. E a gente diz, pelo fruto conhece a árvore. E quando a gente afirma isso, nós estamos dizendo, como eu fiz muita coisa, você não pode me questionar, porque pelo fruto conhece a árvore. Mas isso não é fruto, isso é obra. E em Mateus 7, Jesus afirma que o fazer não é fruto. Ele diz, curaram, profetizaram, fizeram milagres, expulsaram demônio, mas não vos conheço. O que é a diferença de fruto e obra? Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto produzido. Fruto é a maior característica que uma pessoa possui o Espírito Santo. Mas olha que coisa interessante. O fruto, que são 9 virtudes registradas em Gálatas 5 a partir do 29, são provas, e nós usamos esse termo prova como evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo. São 9 virtudes que constituem a evidência que você tem o Espírito Santo. Então a prova que você tem o Espírito Santo é naquilo que você é, não naquilo que você faz. Apesar de ser importante para Deus o fazer, mas vem depois de ser. Porque tem gente que diz o seguinte: não, o que importa é o que eu sou para Deus. Não é só o que importa, é também o que importa. O ser vem antes de fazer, mas o fazer tem uma importância tal. Você entende? Por quê? O fruto do Espírito é evidência que eu tenho o Espírito. Os dons do Espírito é evidência que eu sou batizado pelo Espírito. Os dons espirituais evidenciam que determinado crente foi batizado com o Espírito Santo. E aí esses dons são externos e o fruto é interno. Mas por que precisa dos dons? Vamos lá. Você chega no seu amigo, no seu parente, em alguém e diz para ele: eu agora tenho o Espírito Santo. E ele diz: como é que você sabe? Você responde: porque agora eu sou santo. É possível? É isso. Veja, o Senhor desenvolveu o fruto para comprovações internas. Na sua casa, sua família, ao longo dos anos, eles vão percebendo que você tem o Espírito Santo. Mas o Senhor desenvolveu os dons para que os incrédulos pudessem crer. E é isso que eu quero que você entenda. É uma aparência visível que dentro de você há um revestimento de poder. Você entende isso? Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Por favor, me dê sua opinião. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Pode falar, gente. Pode falar. Se você errar, você não é um teólogo mesmo. Quando eles receberam o Espírito Santo? Alguém falou Pentecoste? Mais pessoas? Então diga.
Mais alto. Mais alto. Então diga, no Pentecoste. Não. Aí você fala, era isso que eu temia. É interessante porque a Bíblia diz que muito tempo antes do Pentecoste, Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Aí a pergunta que vem, se eles receberam o Espírito Santo antes do Pentecoste, o que eles receberam no Pentecoste? Atos 1:8 diz, contudo, sereis de poder. Então, o que foi dado em Atos 2? Revestimento de poder, também conhecido como batismo de fogo, também conhecido como batismo do Espírito Santo. Agora, o que segue o texto é o fazer. E sereis minhas testemunhas. Se nós não tivermos o revestimento de poder, nós não iremos desempenhar o que Deus tem para nós. Por isso que Jesus falou, não adianta ir para a rua, pregar na rua sem o poder do Espírito Santo. Fique em casa, até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas. Senão você vai passar vergonha. Vai ser igual em Atos 19, a partir do versículo 11, que um grupo de 7 rapazes foi expulsar um demônio, não conseguiu, o demônio deu uma coça neles e rasgou a roupa deles, e eles saíram andando pela cidade peladões. Discípulo. Já imagina os obreiros são demônio e o demônio arranca a roupa dele e ele sai pelado na rua. Nós precisamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo e a necessidade desse revestimento de poder. É tremendo. E nós precisamos compreender. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o batismo com o Espírito Santo, ele não é prioritariamente do Novo Testamento. Uai, como não, pastor? Se o senhor disser que o Espírito Santo não é exclusivamente do Novo Testamento, eu entendo, mas batismo com o Espírito Santo, é isso mesmo que você ouviu. Nós temos no Velho Testamento batismo com o Espírito Santo, gente. E não só uma, só 10, só 15. Várias vezes no templo de Salomão, ninguém conseguia ficar em pé. O que é o nome disso? O que aconteceu lá? Mas eu quero examinar com você um texto bem inicial sobre batismo com o Espírito Santo, antes de Salomão, antes de todo mundo, lá nos primórdios. E eu vou pegar Números capítulo 11, no versículo 24. E me escuta até eu entrar no texto. A história é emblemática. 600.000 homens vão reclamar de Moisés para Deus. E qual é a reclamação? Moisés, ninguém aguenta mais pão. Pelo amor de Deus, pão de manhã, pão à tarde, pão à noite. Eles estavam reclamando do maná. E quem mandava o maná? E eles não queriam mais, 600.000 homens. Então a coisa estava grave. Reclamando, porque Moisés só dá pão, Moisés não manda carne, eles queriam carne, aí Deus se irritou. Sabe o que Deus fez? Eu vou dar carne para vocês, cambada. Mas vai sair carne pela boca, vai sair carne pelo nariz, vai sair carne pela orelha, vai sair carne pelo olho, vai sair carne, onde tiver um buraco em vocês, vai sair carne. Aquilo foi uma coisa que indignou Deus. E Deus tem um senso de humor fantástico, né? Vai sair, vocês vão vomitar carne pela orelha, carne pelo... Vai sair, vocês vão comer e vai sair carne. Cambada, povo ruim. Só que essa atitude fez Moisés se queixar para Deus. Para ele foi o basta. O homem está lá fazendo, livrou o povo do Egito, fez o que fez, tinha 2 milhões de pessoas ao pé do monte. Moisés construiu um tabernáculo móvel no pé do Sinai, e tudo funcionando bem. Mas o ser humano nunca está satisfeito. Pode voltar, se sou eu, vai para o Egito sua praga. Só que Moisés era temperamental igual eu, ele era colérico. É só você ver como ele trata Deus na história da rocha. Moisés não era fácil não. Quando lá uma turminha lá encheu as paciências dele, ele abriu a terra e 3.000 homens caiu no inferno vivo na mesma hora. Moisés, eu nunca fiz isso. Mas de repente,
Moisés vai até Deus e fala: Senhor, eu não quero mais, eu quero que o Senhor me dê as contas. Ele pediu as contas. Deus falou: tá, e para quem? Quem que eu ponho em teu lugar? Só que só Moisés mandava. Ele estava desgastado, porque é homem, é ser humano. Ele estava esgotado. Olha a resposta de Deus para Moisés. De repente chega Arão e Miriam para se oferecer para Deus. E Deus dá aquelas olhadas para Arão e Miriam assim. Pois é, nós também somos profetas, Senhor. Não precisa falar só com Moisés. Deus falou assim: Arão, chega aqui pertinho. Mais perto. Vem cá, Miriam, vem cá, chega mais perto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Com vocês, eu mando recado. Com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Dá licença, vai, sai da minha frente, sai. Desse tipinho, gente. Deus tinha um negócio, tem 2 homens na Bíblia que Deus tinha uns negócios com eles, que era só eles, Moisés e Davi. Se ele falou: não. Moisés falou: se o senhor vai matar esse povo, trata de me matar. E risca meu nome do livro que o senhor escreveu. Aí Deus se irou com Moisés? Não. Deus olhava para Moisés e falou: esse cara, ele me conhece, ele entende o que está aqui. Eram as tretas que Deus tinha com Moisés e Davi. Como que Deus reagiu a essa rebelião do povo para com Moisés? Olha, Deus falou assim: reúna dentro do tabernáculo 70 homens que você conheça, anciãos. Não, pode deixar o texto anterior. Anciãos, e eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre os 70. E então você não levará a carga sozinho. Qual o nome disso, gente? Transferência. Diga. Moisés, eu vou tirar do mesmo dom, do mesmo espírito que está em você, e vou transferir a 70. Qual o nome disso? De unção. Ok. Moisés falou: feito. E diz: então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e dispôs ao redor da tenda. Prossegue. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Agora olhe bem. E lhe tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70 autoridades. Uau! Quando o espírito veio sobre eles, atento a isso, essas pessoas profetizaram. No entanto, nunca mais tornaram a fazê-lo. Isso é chave para você estar entendendo. O Espírito Santo descia e o Espírito Santo batizava no Velho Testamento, mas não sempre. Ele descia, ele batizava para um cumprimento temporário de algo que ele tinha para alguém. Exemplo, Bezalel. O Espírito do Senhor batizou Bezalel, desceu sobre Bezalel, e ele confeccionou todo o tabernáculo, as tendas com os fios de ouro. Ele confeccionou os 6 altares do tabernáculo, que humanamente falando ninguém faria. Bezalel teve que usar também um véu, que a sua família não conseguia olhar para ele. Ele estava batizado com o Espírito, cheio do Espírito para aquela missão. Mas depois que ele terminou, saiu. Nesse texto aqui, o que você está lendo? Que há um grupo de 70 homens que foram batizados com o Espírito, passaram a profetizar por pouco tempo e depois, nunca mais. É interessante você se lembrar de João 14, no versículo 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Percebeu? Porque lá no Velho Testamento não era para sempre, mas a partir de Atos 2 é para sempre.
É interessante esse texto aqui. No verso 26, entretanto, eu amo esse texto aqui, você vai entender. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não foram para a tenda. Então, não quiseram. Olha o que diz: o Espírito veio sobre eles. Eles estão do lado de fora. Quantos homens tinham do lado de fora? 600 mil. Fora, porque na Bíblia não se fala muito. Então provavelmente tinham mais de 1 milhão de pessoas lá. Esses 2 rapazes ficaram do lado de fora do tabernáculo. Eles não entraram, mas eles receberam o Espírito Santo. E eles passaram a profetizar dentro do acampamento. É o linguajar que o profeta Isaías usa da oração em línguas. Daqui um pouco nós vamos ver esse texto. Usava-se esse termo, profetiza. Eu costumo brincar, onde eu estou pregando, irmão, vamos para a rua, encher as ruas de profecia. O que eu estou querendo? Vamos para a rua orar em língua. Na Rua Azusa foi assim, no País de Gales foi assim, na época de Wesley, os avivamentos, todos eles foram assim. No Pai, todos os crentes iam para a rua e ficavam, e o povo... Mas olha que coisa interessante esse texto, verso 27. Então, certo jovem... Deixa eu falar um negócio pra você. Será que é só na minha igreja que tem um certo jovem? Quem é esse certo jovem? Esse camarada tem dom de língua, mas não a língua do Espírito. É da língua grande mesmo. Dom da língua comprida. Olha o que um certo jovem faz. Um certo jovem correu... Eu odeio essa palavra, contou. Aqui não tem. Não existe aqui. Mas lá na minha igreja tem uns certos jovens. E ele contou a Moisés. Olha o espírito do certo jovem. O rapaz, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Irmãos, os avivamentos nunca acabaram por exagero, sempre foi controle. Sempre vai ter alguém querendo controlar aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Olha o que diz assim, ó, eles estão profetizando no acampamento. Olha o conselho que dá. Continua. Josué, ouvindo isso, você entenda, Josué ouviu o certo jovem. E Josué se preocupou. Josué é o auxiliar, o herdeiro. E o que Josué faz em vez de corrigir o certo jovem? Tadinho, novinho ainda, né? Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, ele não corrigiu o certo jovem, ele disse, Moisés, meu senhor, proíba os meninos. Você sabe, ainda hoje eu estava vendo um vídeo de pastores tradicionais, que quando um irmão da sua igreja ou alguém é batizado com o Espírito Santo, eles são convidados a sair da igreja. Hoje eu vi um pastor de confissão tradicional dizendo, alguém perguntou na caixinha de pergunta, minha igreja, um grupo de 15 irmãos pentecostais decidiram congregar com a gente, só que eles oram em língua na hora do culto, o que eu faço? O pastor tradicional reformado disse, manda embora. Não escandaliza não, isso é normal. Na nossa comunidade eu recebo, pastor, eu era de tal igreja, me mandaram embora. É mais fácil. Ele falou, manda embora, na minha igreja eu mando embora. Olha lá, é isso aqui, ó, Josué. Mas Moisés respondeu, eita Moisés, por isso que ele era Deus assim, ó. Eita Moisés, olha o que Moisés responde. Você está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor batizasse com o seu Espírito a cada um deles. Aqui nós temos o primeiro relato de uma multidão recebendo o Espírito Santo com zelo e defesa do próprio pastor. E põe multidão, é 1 milhão. 2 guri do lado de fora, só no rabababa. Irmão, vocês viram a menininha que viralizou dos Estados Unidos aqui? Vocês viram? Não? A menina que mandou o povo levantar a mão tipo um funil, 10 aninhos a menina, e ela falou, eu recebi o Espírito Santo, e todos vocês vão receber, todo mundo recebeu o Espírito Santo.
Vocês não viram? Mas a Virgínia, vocês sabem da vida dela, né? O Zé Felipe, você sabe. Uai, pastor, como é que você sabe? Porque ele foi meu vizinho lá em Goiânia. Aqui você precisa compreender o seguinte: 2 rapazes desconhecidos estavam envolvidos em um grande evento de avivamento. E de acordo com o registro, nenhum ficou sem receber o Espírito Santo. No meio do deserto, o povo só pensava em carne, o Espírito Santo desceu. Agora, como que a Bíblia do Velho Testamento lida com esse derramamento e esse batismo com o Espírito Santo? Eu amo vários profetas na Bíblia. Quando chegar no céu, vou tomar um chima e trocar umas ideias, mas tem uns que eu não quero ver nem perto. Fica aí, ó. Fica aí. Quando eu chegar no céu, se eu ver Manassés, fica longe de mim. Não quero nem perto. Tem gente que fala que minha treta com Manassés é pessoal. Não, é porque ele matou Isaías. Aí eu gosto, sou apaixonado com Isaías. E para mim o profeta mais poderoso da Bíblia é Isaías. Em termos proféticos, Isaías profetizou tudo que a Bíblia trouxe. Ele profetizou o nascimento do Messias. Ele profetizou milênio. Ele profetizou tribulação. Ele profetizou anticristo. Ele profetizou reino. Ele profetizou a vida de Jesus. Ele profetizou a morte. Ele profetizou a ressurreição. E ele profetizou a vinda. Mas não só isso, ele também profetizou por muitas vezes o batismo com o Espírito Santo. E eu vou te dizer, dos profetas do Velho Testamento é o que fala mais claro sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Isaías, ele foi um homem tão sagrado, mas tão sagrado, que Deus falou para ele: Isaías, tira toda a sua roupa e anda por toda a nação nu, completamente nu, por 3 anos. Ninguém passou por isso, irmão. Ninguém passou por isso. Osés beira, mas a coisa é tão poderosa que as pessoas não olhavam para o servo de Deus. Não era tipo, lá vai um gadareno que já foi profeta. Ele não estava só nu, ele estava barbudo, cabeludo, feito unhas grandes, feito um ex-escravo. O que Deus queria, assim como na história de Osés, é provar que a nação iria para o exílio daquele jeito, se não se arrependesse. Deus queria que eles vissem um homem naquela posição, para entender o que seria o exílio babilônico. Olhando para Isaías, talvez entendiam: meu Deus, é desse jeito que nós vamos ficar. Logo, o profeta não é o mais santo, porém é o mais obediente. Isaías, Jeremias e Ezequiel valem a pena. Se você tem desejo de viver um avivamento sobrenatural, você precisa ter esses 3 profetas na sua leitura. Não há nada que explique o que eles falam. A maneira como eles falam do Espírito Santo, a maneira como eles falam das coisas derramadas, a maneira que vem suas profecias, nenhum outro possui. E em Isaías, no capítulo 28, no versículo 11, nós temos aqui o que Isaías acha do batismo com o Espírito Santo. Isaías 28 e 11. Eu vou deixar você ler porque é um texto até engraçado, mas mais claro do que isso aqui, nenhum outro texto profético do batismo com o Espírito Santo tem. Nem mesmo o de Joel. Quer ver? Ó? Leia em voz alta. Uau! Da onde esse homem tirou esse texto? Da onde ele tirou a ideia de lábios trôpegos e língua estranha? O que é lábios trôpego? Veja bem, não é língua trôpega, então logo não é gagueira. A palavra trôpega é o que, gente? Uma pessoa que está trôpega, ela está o quê? Tremendo. Ele usa o termo lábios
trêmulos, lábios trópegos e língua estranha, Deus vai passar a falar com o povo. Todo mundo aqui já orou com lábios trôpegos. Sabe qual que é o som de lábios trôpegos? Eu vou te falar, no início, todo mundo recebe o Espírito Santo. É isso aqui, ó. Esse som é o som comum em todos os derramamentos espirituais. É só você pegar livros, por exemplo, Eles Falam em Outras Línguas, um livro de 110 anos. Está disponível para você ler. É a história do avivamento da Azusa. E o autor escreve, todos pareciam gagos. Wesley foi visitar os morávios no interior da Alemanha. Era uma média de 30 mil pessoas morando numa fazenda do conde Zinzeldorf. Isso lá por volta de 1729. O Wesley, o que ele vê? Ele vê na rua o povo andando na rua. Ele vê os barqueiros. Ele vê os garçons. Ele vê o restaurante, ele vê a rua. O povo, as crianças, o dia inteiro. É chamado avivamento morável. Wesley entra em parafuso, irmão. Ele volta para a Inglaterra. Seu amigo Whitefield, George Whitefield, e seu irmão Charles Wesley. E aí, conta para nós, como é que são esses morávios? Wesley falou assim, cheio de Deus. Nunca vi nada na minha vida. O meu coração parece que ia pular. Mas teve uma coisa estranha que eu não entendia. O que aconteceu, mano? Todo mundo era gago. Não sei se é gago, dizia Wesley. É que todo mundo fazia esse som assim, ó. E tremia a boca, e tremia o braço. Mas isso é um feito bíblico. Esse texto que eu vou te mostrar agora, vou mostrar de novo, mas eu vou te mostrar ele agora por fazer sentido. Jeremias, no capítulo 20, no versículo... Jeremias 23, no versículo 9. Por favor, Jeremias 23, no versículo 9. Ó como Jeremias corresponde o derramamento do Espírito Santo. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos... De novo, todos os meus ossos, o que mais? Sou como um homem bêbado. Não foi isso que falaram do povo no Pentecoste? Sou como um homem bêbado, como um homem dominado pelo vinho por causa do Senhor e de suas santas palavras. Jeremias está assim. Não sou eu que estou falando, ele está dizendo. Ele está dizendo que todo o corpo dele está tremendo. Aí a gente agora anda gastando tempo vendo youtuber pousando de teólogo. Eu acho desleal. Você pode pregar sem ser um teólogo. Você pode ser pastor sem ser teólogo. Mas você não pode dar aula no YouTube de teologia sem ser teólogo. Isso é deslealdade. Não é leal. Porque ele não tem regras necessárias de interpretação da matéria. Eu não consigo entender. E o povo está ouvindo um cara que nunca abriu igreja, te ensinando a abrir igreja. Um cara que não crê nos dons espirituais não tem o direito de falar deles. Como se diz no mundo aí, não tem lugar de fala. Agora Jeremias capítulo 20 no versículo 9, o termo que Jeremias vai usar, é o que eu vou pregar amanhã sobre batismo de fogo, é chocante. Como eu te disse, você quer um avivamento, foca nesses 3 avivalistas, e eu incluo ainda mais um, Malaquias. Esses dias eu falei que incluía Malaquias, o cara escreveu, o que esse pastor viu em Malaquias, meu Deus do céu? Aí eu falei, e o que você não viu? Olha o que Jeremias fala. Não mencionarei mais, nem falarei em seu nome. Ele estava tomado. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim.
Estou exausto tentando conter esse fogo e não posso mais. Não dá para conter. Jeremias chega ao ponto de dizer: estou cansado, meu corpo não aguenta mais essa unção. Existe um derramar do batismo com o Espírito Santo que não é só algo técnico, tem que ter técnico, tem que ter um conhecimento, mas na prática é surreal. Os discípulos no caminho de Emaús diziam: queimava nosso coração enquanto ele falava. É isso que o batismo com o Espírito Santo faz. Wesley recebeu o batismo com o Espírito Santo em 24 de maio de 1736, às 8h30 da manhã. Ele já era o maior teólogo da história. Ele acordou, orou das 4h30, 8 preparou o seu chá com leite. Olha, gente, inglês é um bicho brega, tá? Ele pegou o chá com leite, aí tomar o chá com leite. Quando ele vai entornar a caneca, algo vem no seu cotovelo assim, um espasmo, e a caneca voa. Ele cata, junta, prepara outro. Eu estou com uns espasmos assim. Quando ele vai tomar outro, a caneca voa de novo. Na terceira vez que ele vai entornar a caneca, o Espírito do Senhor diz: hoje você não vai esquentar seu coração com chá. Nesse dia ele foi batizado com o Espírito Santo. A maior e mais poderosa história que um crente pode ter é o dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não, pastor, é de Jesus. Não, essa é do não crente. O crente é receber o Espírito Santo, que é um presente de Cristo a cada um de nós. E o Espírito Santo vem da parte de Cristo. Pastor, só me responda a pergunta. É obrigatório todo crente batizado com o Espírito Santo falar em línguas? Aí você chegou na hora que eu queria. Vamos analisar isso sobre tal lógica. Toda vez que o Espírito Santo desceu, você viu lá, nós estamos falando do Velho Testamento. Se no Velho Testamento as línguas estavam presentes, imagina no Novo. É simples. Vamos atrás da Bíblia. Eu não quero nem saber o camarada que está pregando, ainda que ele tem cara boazinha, jeito boazinho, se ele não ornar com a Bíblia, para mim não importa. Então, deixa eu te falar um negócio. Você não está aqui para acreditar em mim. Você está aqui para receber de Deus. Deus não põe língua em boca fechada. Então vamos lá. Deus não põe língua na sua boca. Deus põe língua na sua mente. Eu duvido que você que diz que não ora em língua, duvido que você já não pensou ela. Mas o diabo não deixou você falar, dizendo: não imite. Não, lá no Goiás usa o termo não remeda. Engraçada essa palavra, né? Não remeda. Uma menina chegou para mim e disse: pastor, no início eu achei que eu estava remedando. E ela começou a orar em língua, e a língua que ela estava ouvindo. E daqui um pouco, 3 minutos, ela já começou a ouvir outra coisa na mente dela. Deixa eu te falar uma coisa. Simplifique para você. Não dificulte para você. Simplifique. Como? A hora que o Espírito Santo vier, ele vai pôr na sua mente. Na hora que você pensar, você precisa falar, seja lá o que você pensou. Se você pensar do jeito que eu estou te falando, é simples. E é isso que eu estou falando. Simplifique, porque Deus não é Deus de confusão. E aí eu te garanto que a maioria de vocês tinham o Espírito Santo e pensavam que não tinha. Ele vai pôr uma língua dentro da sua mente. Você vai pensar. Na hora que ela entrar,
o diabo vai dizer: não fala, você está remedando. Aí o que você faz? Quando o diabo vem falar coisa na sua mente, o que você faz? Repreende e fala. Mas você precisa. E pronto, esse é um ponto. E tem também quem não é batizado com o Espírito Santo. Eu não vou sair. Todo mundo aqui que não for batizado com o Espírito Santo será batizado com o Espírito Santo. Ou eu vou dizer, todo mundo. E tem uns que serão renovados. Agora, eu quero citar para você aqui 4 textos, comprovando a você que em nenhum deles o dom das línguas estão apartados do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. No Novo Testamento, a partir de Atos, é o livro do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em grande escala 4 vezes, igualzinho em Atos 2. E das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em grande escala, 3 foi com o mesmo pregador. Esse pregador que o Espírito Santo desceu no meio da mensagem era um gonorante. Ele falava zóis, zumbidos, orelha. Ele era incontrolável, impetuoso, mal educado, queria bater nos seus obreiros. Quem era ele? Pedro quis bater em Paulo pelo menos umas 3 vezes. Quando o Espírito Santo falou assim, consagra Paulo ao ministério, ele falou, não. Ele disse, por Deus, não. Pedro olhou para Deus e falou, não consagro. Pedro falou, consagra. Pedro olhou para Deus e falou, consagra o Senhor. Depois passou 14 anos quando Deus mandou ele consagrar, que Deus falou, não vai consagrar não? Será que você tem que morrer para isso? Então Pedro depois foi mudando. 2 dias antes dele morrer, ele mudou muito. Gente, eu amo o ministério de Pedro, porque eu me vejo nele. Nós somos irmão de alma. Vamos começar de trás para frente, Atos 19, versículo 6. O Espírito Santo desce com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, considerado o maior avivamento da Bíblia. Por quê? Porque havia 300.000 habitantes na cidade e 300.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Onde é que você vai ter esse relato? Em todo o capítulo 19. É chocante, tá? É chocante. As pessoas vão para as ruas confessando seus pecados, elas vão para as ruas fazendo fogueiras e queimando livros de feitiçaria. É uma coisa fora. A Nínive beira um pouco. Jonas, no capítulo 3, depois você lê Nínive, beira um pouco a história de Éfeso, mas de Éfeso é surreal. E qual é o segredo do avivamento de Éfeso? Está aqui, ó. Qual é o segredo? Lê em voz alta, vai. Quando viu que o profetizar do Velho Testamento é o mesmo aqui. É o ato de orar em línguas. Tá? É tremenda a Bíblia, né? E aqui o texto está dizendo o seguinte, que aqui, por que isso aconteceu? Porque Paulo vem, capítulo 17, 18 e 19, resultados de 3 avivamentos, só que no 17 ele está em Atenas, e ele quase apanha, porque ele prega 7 horas. Num teatro que chamava de Areópago, com 8.000 pessoas. 75% do ministério de Paulo são para os gregos. E é a terra de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, de Alexandre, de Epicureus, de Missóicos. É a terra cultural do mundo até hoje, gente. Quando Paulo chega em Atenas, ele tenta dar uma arrumadinha aqui na mensagem para alcançar o coração deles. Então ele cita até frases de filósofos. Nele nos movemos, nele morremos, e ele vai citar. Mas ele não tem muito o resultado que ele esperava. Ele fica meio chateado, chama ele de tagarela. Aí ele vai para Corinto.
lá em Corinto piorou. Quando Paulo chega em Éfeso, ele fala: a estratégia não é falar de sabedoria humana. A estratégia não é tentar falar de filósofo, porque se eu for falar, porque Paulo era um filósofo, se eu for falar como filósofo, os deles são os melhores. Aí Paulo muda a estratégia em Éfeso. Qual que é a estratégia agora? O derramamento do Espírito Santo. Paulo encontrou o feeling do ministério dele. Ele falou: então o segredo é o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, começou a acontecer alguns resultados que ainda não tinha acontecido. O resultado mais poderoso está no versículo 11, por favor. Voltamos nisso daqui um pouco. Verso 11 desse capítulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. É isso, irmão, é isso, esse é o segredo. Um lugar onde o Espírito Santo é derramado, nós caminhamos sobre as águas. Se o mar não abre, a gente dá um jeito, nós caminhamos, a gente vê milagres acontecendo. Nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo, ele muda o ministério, a vida da gente, da água para o vinho. Quem ora em línguas recebe dons de operação de milagres. Olha o que você está vendo. O Espírito Santo desceu, milagres começam a acontecer. Que milagres são esses? Continua o texto. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados suas doenças, e os demônios saíam deles. Hoje nós estamos vivendo um evangelho sofisticado, que o povo não quer mais expulsar demônio. Demônio gritar, demônio sair, é avivamento, gente. Eu estava pregando em Ponta Grossa, uma cruzada evangelística, e um monte, caiu acho que 1000 pessoas endemoniadas. Eram muitas milhares de pessoas. Um camarada disse, eu fui assistir em casa a live, um camarada escreveu no comentário: filhote de Edir Macedo. De Macedo, ele registrou os demônios sob seu nome. Quem sabe a gente ora aqui por libertação amanhã. Se não tiver demônio, a gente passa ali, pega emprestado na Universal e expulsa. Se não tiver na Universal, pode ser que esteja em falta, a gente pega na Mundial. Aí no outro dia eu fui orar por cura. Um monte de gente curada. O mesmo filho de Deus / escreveu assim: filhote de Valdomiro. Irmão, expulsar demônio, orar para o enfermo, isso aí não é a coisa errada que eles fazem, não. Se ficar só nisso, eles seriam... é isso aí. O que você está lendo aqui, que quando Paulo sacou que o segredo é o Espírito Santo, ele começou a vivenciar milagres. Eu estou aqui para declarar que paralíticos vão andar aqui nesse lugar. Quem está comigo aí? Que cegos vão enxergar nesse lugar. Eu estou aqui para declarar que mais cedo ou mais tarde vocês terão uma experiência poderosa. Um morto ressuscitando para a glória do nome de Jesus. Vamos lá, alguém? Eu tenho uma convicção disso. Quer ver? Olha o resto do texto. Eu quero que você comemore isso aqui. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te ordeno que saia. Olha o mico. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Ô, gente, não posso pensar mal dos meninos. Ele disse, um dia o espírito maligno respondeu a esses 7 obreirinhos sem poder: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Olha o que o demônio está fazendo com os meninos. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus.
nus e feridos. Ah, não, gente, eu não vou rir, não. Estou com dó. Os caras correndo. Só que olha o que aconteceu. Olha isso aqui, vai lá, passa. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles, tomados de temor, todos quem? Todos quem? Toda a cidade, tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Esse avivamento. E o que aconteceu na cidade? Continua. Muitos dos que creram vinham confessando e declarando abertamente suas más obras na rua, procuravam Paulo ou os outros obreiros. Por favor, vem cá, eu quero confessar para você alguma coisa. Uma iniciativa, isso é poder, irmão. Nós precisamos entender que o derramamento do Espírito Santo provoca isso. E olha o que mais aconteceu, continua. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimavam publicamente, calcularam até o valor dos livros. Volta no verso 6. Qual é o segredo de tudo isso que você está lendo? Foi na rua Azusa, foi no país de Gales, foi com Wesley, foi com Moody, foi com Finney. Pastor, qual é o segredo para um grande e potentoso avivamento? Voltar a pôr o Espírito Santo como prioridade. Qual foi a prioridade de Paulo? Vou te dar a prioridade. Põe o verso 2. Olha a prioridade de Paulo. Paulo chegou em Éfeso. A primeira coisa que ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele não falou mais nada, ele disse: quem aqui quer o Espírito Santo? E o povo: quem é o Espírito Santo? Eles respondem: nem sabemos que é o Espírito Santo, nem sabemos se existe Espírito Santo. O homem estava tomado do Espírito Santo. Em Samaria a mesma coisa. Deixa eu te falar. O grande segredo das madrugadas é que quando você vai orar, Ele já está lá. E você vai ter essa experiência. É como se você entrasse num quarto e Ele está ali, te esperando. Olha o texto, verso 6. Qual é o segredo do avivamento? Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Olha o termo: e começaram a falar em línguas. Repita. E começaram a falar em línguas. Você viu? Esse i aí, ó, na preposição, põe 2 pontos e vírgula, significa então. Tanto que. Você quer ver que é? Atos 10, 44. Você vai ver a palavra tanto que orava em línguas e profetizava. Agora é com Pedro. Pedrão. Homem cheio do Espírito Santo. Que ele orava, o povo recebeu o Espírito Santo dando tapa. Pau! Respeita, recebe o Espírito Santo, miserável. Pedro está em Jope. Gente, esse capítulo, por que eu falo de Pedro? Porque aqui tem uma discussão de Pedro com o anjo. O anjo vai a Pedro, para Pedro vir a Jope pregar para Cornélio. Vocês sabem quem é Cornélio, né? Lembra de Cornélio? O tio do Petruc? Não, não é não. Não é não. Ele olha para o anjo e fala assim: não vou pregar para gentil. Por que eu daria coisa pura a gente impura? O cara está batendo boca com o anjo, meu Deus do céu. É muito corajoso o ímpeto do homem. E aí diz aqui, ó: enquanto Pedro estava pregando, falando essas coisas, o Espírito desceu sobre todos que ouviu a mensagem. Qual o segredo de Pedro? As 3 vezes que ele pregou, o Espírito Santo batizou no meio da mensagem. Ele tinha um negócio com o Espírito Santo que era só dele. As pregações de Pedro não terminavam, o Espírito descia. Olha, ó, ele ainda falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviu a mensagem. Qual é a prova que o Espírito Santo desceu? Continua. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de ver que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Pois... Você viu? Qual que é a prova física que eles receberam o Espírito Santo?
falar em línguas. Por isso que a Bíblia diz que é para o incrédulo ver. Foi a língua ouvida em Atos 2 que fez com que a multidão recebesse Jesus. Eu vou parar aqui e continuar amanhã, que aí eu dou sequência no batismo de fogo. Vem aqui os irmãos do teclado para parecer que está terminando. Eu quero que você fique em pé. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo hoje. Levanta as mãos, vamos lá, bem alto, bem alto. Conferência do Espírito Santo, que coisa boa. Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Saquei. Coisa boa. Esses dias eu fui numa igreja de confissão pentecostal, irmão. 70% não era batizado com o Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta na minha rede social. Quem aqui, nessa bagaça aqui, não é batizado com o Espírito Santo? Mais de 70%. Sabe por que isso? Não é só porque falam mal, é porque não dão ênfase. Não tem mais ênfase, é a necessidade. Então, o que eu quero de você agora? Eu quero que você ore em línguas, mas você vai fazer isso muito forte, como no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que aquilo era falado alto. Amanhã eu vou te explicar, responder algumas perguntas para você, como por exemplo, me mostra, pastor, tem algum apóstolo na Bíblia que falava em língua assim abertamente? Tem. E dito isso? Dito. Mas não apenas isso. Nós estamos também enfrentando um ataque pesado sobre nossa crença. Já tem teólogos dizendo que batismo de fogo não é batismo com o Espírito Santo. Batismo de fogo é juízo. E deles é falta de juízo. Que conversa é essa de juízo, irmão? Mas você sabe o que é aí? O que é isso? Não consegue mudar de vida, aí muda de teologia. Porque é muito mais fácil mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. O cara está há anos, não tem um coração aberto para receber, então ele se encosta. Esses mesmos disseram essa semana que beber e fumar não é pecado. E eles falaram, não, Jesus era beberrão. Se eu disser que você é ladrão, você é? Então, não, chamar Jesus de beberrão. Porque ele é? Se alguém me xinga, me fala algo. Xingaram Jesus de beberrão. E então por causa disso ele bebia. Não bebia. E na Bíblia Sagrada é muito óbvia essa questão. Se os nazireus não podiam beber, e Jesus podia? Não. Tira isso da sua cabeça, para de ouvir esse povo. Os camaradas nunca pregou contra pecado. Agora eles estão pregando para provar para a gente o que não é pecado. Para quê? O cara falou assim, gente, fumar não é pecado, beber não é pecado. Num país que mulheres são mortas por causa de gente embriagada. Não. A fé, presta atenção, a teologia do poder, ela precisa ser pregada, senão nós vamos morrer como a Europa. A teologia liberal matou o sobrenatural. Você sabe o que é teologia liberal? A teologia liberal, ela não crê naquilo que a mente não alcança. Então ela não consegue crer naquilo que é subhumano. Então ela quer explicar Gênesis, ela quer explicar tudo de forma natural. Adão e Eva não existiu, é mito, foi feito para a gente, pronto. Isso é liberalismo teológico. Mas eu vou te falar, Deus respondeu isso com poder. Sabe, eu estou olhando aqui, você sabia que é possível ver o Espírito Santo? Eu já vi o Espírito Santo. Na Bíblia, ele era visto por muita gente. Que é isso, pastor? Preguei lá no pastor Silas isso aí. Ele falou, eu quero ler essa Bíblia sua, tá? Ele está querendo dizer, vai ter que provar o que diz. Pois eu falo, leio. A Bíblia diz em primeiro lugar que ele foi visto como uma pomba. Em segundo lugar diz no plural, viram-no como línguas de fogo.
Todo mundo viu o Espírito Santo. Por que você não vai ver? Comece a orar em línguas um pouco. Trate o Espírito Santo bem agora. Trate ele bem. Trate ele bem. Como é que trata o Espírito Santo bem? Tratando bem os dons. Trate bem as línguas agora. Trate bem a adoração. Trate o Espírito Santo bem agora. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma botija grande de fogo e óleo quente sendo derramado sobre algumas cabeças aqui. Vamos lá, vamos lá! Ore em línguas, ore em línguas. Ainda um pouquinho suave, agora a gente voa. Vamos, 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 vamos. Há fogo queimando em sua mão. Há fogo do Espírito ardendo no seu coração. Enquanto você ora em língua, Ele começa a lhe dar dons. Dom de milagre, dom de maravilha, dom de poder. Mais, 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 mais. Pega o fogo, pega o fogo, pega, 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 pega. Pega! Segura esse fogo aí. Vai mais fundo. Seja competitivo. Seja competitivo. Desespero. 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 Olha, o Espírito Santo já está batizando aí. Ele já está batizando aí. Oh, pega aí, pega, pega esse fogo, pega, pega. Espírito Santo começa a batizar agora. Seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado. Seja batizado. Acende outra vez. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo. Fogo. Tem fogo aí na sua mão. Tem fogo aí no seu coração. Aviva, aviva, aviva outra vez. Acende outra vez. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais, 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 mais. Aviva. Recebe o fogo do Espírito aí. Chama em nós. Aviva, 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 aviva. Desespero. Desespero.
Levanta a sua mão. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Essa é a palavra de Jeremias. Eu tenho fogo que não me dá descanso. Cante o mais alto que você puder. Eu tenho fogo. Foi isso que Jeremias escreveu. Um fogo queimando no meu peito. Eu tenho fogo no meu peito que não me dá descanso. Não me dá descanso. Agora deixa esse fogo queimar. Vamos! Deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar. Queima, 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 queima. Me deixa queimar, deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar, me deixa queimar, deixa queimar. Grite isso, mais alto, deixa queimar. Me deixa queimar, deixa queimar. Me deixa queimar, deixa queimar. Me deixa queimar, deixa queimar. Mantenha a mão levantada. Cante o que Jeremias disse. Tem fogo sem meu peito e não me dá descanso. Essa é a fala do servo do Senhor. Você está igual Jeremias. Eu tenho fogos no meu peito, não me dá descanso. Não tenho descanso. E deixa queimar. Deixa queimar. Me deixa queimar, 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 deixa queimar.
Aleluia! Vamos! Aplauda Ele, vamos! 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 Aleluia! Vamos! Com intensidade! Aleluia! Aleluia! Quem foi abençoado aqui nessa noite? De novo, quem foi abençoado aqui nessa noite? Quem recebeu algo dos céus aqui nessa noite? Aleluia. Sobre a minha vida, eu vou avançar na busca pela presença, a busca pelo Espírito, como nunca antes em minha história. E eu sei que o poder, a glória, o agir sobrenatural do Senhor virá sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: amanhã 3h30 você não pode perder. Segunda sessão da nossa conferência. E às 19h30 mais um banquete dos céus sobre nós. Amém? E a pedido do pastor Hernani, você que tem filhos, amanhã à noite ele vai orar pelas crianças. Então, você que tem o seu filho, traga, vai ser sobrenatural. Amém? Queridos, adquira a Bíblia, o livro, o combo ali. Acredito plenamente que vai ser algo poderoso sobre a sua vida. Amém? E amanhã você é o nosso convidado para mais esse tempo precioso dos céus para a nossa vida. Amém?
Deus te abençoe. O Senhor te leve em segurança até a sua casa, guardado, blindado, em nome de Jesus. E amanhã esperamos por você. Tenha uma noite no Espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bem-vindo ao novo. Bem-vindo em Lagoinha.